é Sérgio Martins e essa é a primeira edição do programa Coisas do Alto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do nosso legado nesse mundo. O professor Mário Sérgio Cortella tem um excelente trabalho feito no YouTube, onde ele questiona exatamente isso. Qual é o legado que nós vamos deixar nesse mundo? E o professor, ele cuida dessa coisa, ele cuida dessa pergunta a partir do ponto de vista do plano material, das nossas atitudes em relação à nossa posição nesse mundo. Ele tem uma palestra fantástica no YouTube, nós vamos deixar o endereço dessa palestra aqui também nos nossos comentários e também na nossa postagem. Eu recomendo fortemente que as pessoas interessadas possam assistir, porque vale a pena. É 1h30 mais ou menos de palestra, mas vale realmente muito a pena para a gente tentar se situar o que é que nós estamos deixando, quais são as nossas obras nesse mundo. Mas hoje eu vou partir do final da palestra dele, quando ele trata da coisa material, e eu vou partir para pensar um pouquinho no plano espiritual. Porque normalmente a gente pensa muito no nosso imediatismo, nós esquecemos que existe uma outra vida, nós esquecemos que existe algo depois. As religiões tradicionais, elas tratam esse depois como sendo o tal do juízo final. Então, para essas religiões vai chegar um determinado momento em que nós todos seremos chamados a prestar conta de nossos atos. E aí aqueles que foram bons vão para o céu, para o paraíso, aproveitar as vantagens e as delícias do paraíso, e aqueles que não foram bons, eles vão para o inferno. Evidentemente, a gente percebe que isso são alegorias. Talvez lá na Idade Média, talvez lá na Antiguidade, isso daí pudesse funcionar. Hoje em dia, a gente começa a questionar um pouquinho essas questões. E aí eu não vou discutir a questão da fé de cada um. Mas eu prefiro ter um pouquinho da visão espiritualista, onde que as religiões espiritualistas consideram que a vida continua depois da nossa morte física. E hoje a ciência, ela já traz um pouquinho dessa noção. Já existem assim algumas hipóteses bastante prováveis a respeito dessa continuidade da vida. E então, partindo do princípio de que a vida pode continuar, o que vai acontecer depois lá do outro lado, quando nós chegarmos? Se não vai existir este juízo final, como é que vai ficar essa situação? Nós não vamos ser responsáveis pelos nossos atos? O Espiritismo, especificamente, ele trata dessa questão assim, de uma maneira bastante clara. Tem um determinado trecho, se eu não me engano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos dizem que quando nós chegarmos lá do outro lado, não será nos perguntado quem é que nós fomos, mas será nos perguntado qual o bem que nós fizemos e quantas lágrimas nós enxugamos. Então a gente tem que começar a partir desse princípio para começar a se preocupar um pouquinho com esse nosso legado. Quando nós voltarmos, e nós vamos voltar, eu vou voltar e você também vai voltar. Quando nós voltarmos, o que é que nós poderemos exibir como sendo o nosso legado? O que é que nós fizemos nesse mundo? Qual foi a marca que nós deixamos nesse mundo? Nós fizemos algum bem para a humanidade? Nós fizemos algum bem para esse planeta? De repente você pode estar aí falando, poxa vida, mas eu sou um cara tão pequeno, com a minha atividade, a minha atitude assim tão restrita, que eu não consigo fazer esse bem para a humanidade, eu não consigo fazer esse bem para as pessoas, deixar uma marca positiva nesse mundo. Talvez uma Madre Teresa, talvez um Francisco de Assis tenham tido essa possibilidade, mas eu não consigo. E é um engano porque cada um de nós, no limite da nossa influência, no limite da nossa região em que nós podemos afetar alguma coisa ou produzir alguma coisa, nós temos condição de produzir esse bem sim. Na verdade, são essas pequenas atitudes que tornam esse mundo um mundo melhor ou um mundo pior. Quando nós procuramos cuidar da tolerância, da paciência, da compreensão, quando nós procuramos cuidar
daquilo que está nos rodeando, das pessoas que sofrem, das pessoas que têm alguma dificuldade, nós estamos produzindo bem e nós estamos deixando esse bem como nossa marca nesse mundo. E é importante a gente pensar nisso, porque também nós, que se a vida continua, nós somos eternos, amanhã ou depois nós vamos voltar para esse mundo e vamos herdar exatamente isso que nós estamos deixando aqui. Se nós tivermos uma obra que foi uma obra de maldade, de crimes, de equívocos, nós vamos acabar herdando isso daí. E o que é pior, as religiões espiritualistas nos trazem o conceito da causa e efeito. E nós vamos ser responsabilizados por isso. Então, muitas vezes as pessoas têm a impressão de que com a morte as coisas acabam. Não acabam, não. As coisas continuam. E nós vamos ter que responder por cada um dos nossos atos. Da mesma maneira que nós vamos receber os benefícios dos bons atos que nós fizemos, das boas coisas que nós fizemos, nós também iremos enfrentar as dificuldades, nós iremos colher os frutos dos nossos maus hábitos, daquilo que nós plantamos de equívoco. Então, a intenção dessa conversa em relação ao nosso legado não é assustar ninguém, não é deixar ninguém preocupado, poxa vida, qual vai ser o sofrimento que eu vou ter lá adiante. Mas é no sentido da gente tentar se conscientizar de começar a fazer alguma coisa boa neste mundo. Não adianta a gente se escandalizar com a violência, com o roubo, com a corrupção, com tantas coisas erradas que estão aí, se nós mesmos, no nosso limite, na nossa família, na nossa vizinhança, não fazemos nada para pegar e alterar um pouquinho esse estado de coisas. E todos nós temos condição de fazer isso. Todos nós temos condição de cuidar um pouco melhor da nossa rua, de cuidar um pouco melhor do nosso bairro. Todos nós temos condição de pegar uma criança que está abandonada e procurar dar um apoio para ela. Todos nós temos condição de nos associar a uma entidade religiosa, que são tantas entidades religiosas que produzem o bem, que cuidam da beneficência e cuidam da preocupação com aqueles que mais necessitam. Nós temos também a possibilidade de nos unir a organizações não governamentais que fazem um trabalho bom, que fazem um trabalho honesto. Podemos não aparecer na primeira página do jornal, mas vamos estar deixando um legado positivo. E isso cabe a cada um de nós, isso cabe a cada um dos indivíduos, porque esse é o nosso trabalho nesse mundo, essa é a nossa tarefa nesse mundo. Se nós pudermos amanhã, na hora que nos depararmos com a nossa consciência, que tomarmos efetivamente a perfeita compreensão do que nós somos e o que nós viemos fazer nessa etapa da nossa existência, se nós pudermos amanhã olharmos para a nossa obra e termos a tranquilidade de falar, poxa vida, eu fiz o melhor que estava ao meu alcance, nós estaremos muito bem encaminhados, nós teremos paz. Paz é um negócio meio complicado da gente falar. Imagina só a gente na eternidade e estar atormentado por algo que deixamos de fazer ou por algum equívoco que nós cometemos. Então, a preocupação com o nosso legado, a preocupação com a herança que nós vamos deixar, não a herança material, mas a herança moral que nós vamos deixar, ela é fundamental. É fundamental para o bem que nós vamos produzir para o mundo e é fundamental também para nós mesmos, para nós ficarmos em paz com a nossa consciência. Vamos pensar um pouquinho a esse respeito, vamos pensar, refletir, vamos tentar refletir um pouquinho a esse respeito e ver dentro desse nosso limite, dentro do limite da nossa capacidade, dentro do limite da nossa zona de influência, o que nós podemos fazer para melhorar um pouquinho esse mundo. E olha, são tantas coisas que a gente pode fazer, é um pouco mais de paciência no trânsito, um pouco mais de gentileza com as pessoas que estão à nossa volta, um pouco mais de compreensão com aqueles que muitas vezes enfrentam alguma dificuldade ou não têm a mesma compreensão que a nossa. Enfim, são tantas coisas que nós podemos fazer para mudar as coisas nesse mundo, para deixar um legado positivo nesse mundo, que nós, se eventualmente nós não fazemos, é até por conta um pouquinho da nossa ignorância e é até por conta de nós não pensarmos um pouco nessas várias possibilidades que nós temos. Que a gente possa
a partir de agora, parar um pouquinho para pensar nisso e ver em que a gente pode melhorar esse mundo em que nós vivemos. Muito obrigado a todos.